Tudo bem? Bom, finalizamos o estudo da nossa unidade 4. E o que nós vimos de legal nessa unidade? Na nossa primeira aula, tratamos o principal objeto do banco de dados de código PLSQL dentro do banco de dados, que é uma procedure. Então, criamos exemplos, vários deles lá, do começo ao final, sem parâmetros, com parâmetros de entrada do tipo in, com parâmetros de saída do tipo out. Fizemos tratativas de erros, executei esses objetos e mostrei para vocês como que o Oracle armazena. Consultamos via SQL Developer as procedures armazenadas, então isso é um conceito bastante importante para nós. Um capítulo, uma aula importantíssima. Na nossa segunda aula, nós trabalhamos com um objeto chamado function, as funções. Criamos também, Deixei bem claro para vocês que uma função não tem parâmetros de saída, ela é mais limitada a sua utilização do que uma procedure. Então a função só pode retornar um único valor e deve retornar um único valor. Procedures não. Pode não retornar nada, ou seja, sem nenhum parâmetro do tipo out. Pode retornar um parâmetro out, ou pode retornar n parâmetros out. Então, é mais abrangente do que uma função. Porém, a função ela tem as suas vantagens, Ela é um facilitador no momento em que eu vou executá-la. Então eu posso fazer uma função complexa de mais de 1000 linhas de código e colocar como sendo uma coluna de um select num determinado relatório. Então olha a amplitude que ela me dá para fazer um relatório, por exemplo. Eu não fico preso só num SQL, eu tenho todo o recurso do PLSQL para montar uma coluna de um relatório específico. Então isso é bastante útil para nós, esse facilitador. Na nossa terceira aula, nós aprendemos a tratar os erros que podem acontecer. E eu diferenciei com vocês o que é um erro e o que é uma mensagem de aviso. Quando abortar a execução do código PLSQL e quando dar sequência na execução. Então nós vimos o dbms output.putline, que é o cara que dá um display de uma informação, um texto ou de variáveis, só que ele não aborta a execução do meu código PLSQL. E por outro lado, nós vimos o Raise Application Error. Esse sim, além de dar um display de erro, de uma mensagem, ele aborta a execução do código PLSQL, ou seja, dali para baixo não executa mais nada, Até citei o exemplo, como que eu vou fazer um insert aqui embaixo num código PLSQL, sendo que eu preciso do select que está no bloquinho anterior para buscar os dados para fazer o insert. E se esse select der erro? O insert não pode executar, porque vai fatalmente apresentar erro, porque não vai ter valores para inserir. Então, para evitar o erro do insert, na hora que o select dá o erro, eu já aborto a execução dali para baixo. Muito útil. Expliquei também para vocês o intervalo de erros, que vai de 20.000 até 20.999, aonde a Oracle reservou esse range para que nós, programadores, possamos usar nos nossos códigos de erros dentro das nossas programações. Extremamente utilizado. E por último, nós estudamos a nossa aula 4, estudamos a execução de objetos do tipo procedure, objetos do tipo function. E eu fiz uma demonstração através de uma ferramenta da Oracle, o Oracle Forms, uma versão client-server, onde eu desenhei uma interfacezinha gráfica pedindo um código de funcionário e chamei um objeto do banco, uma procedure, passei os parâmetros para o código do funcionário de entrada e recebi como retorno o nome, salário e o erro. Então eu fiz uma demonstração para vocês de como uma interface gráfica, usei como exemplo Forms, mas poderia ser um Java, um Delphi, um C#, enfim, qualquer outro que vocês quiserem, para chamar um código PLSQL que está armazenado dentro do banco de dados. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.